A Bíblia fala que a gente não recebe porque a gente pede mal. A gente pede voltado para aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que vai nos fazer bem, aquilo que a gente está pedindo faz tempo para Deus. E eu estou estudando o livro de Ruth, estou lendo o livro de Ruth e eu me impactei com a benevolência dessa mulher para a sua sogra. Eu me impactei com o fato dela deixar as suas vontades, deixar os seus sonhos, deixar o seu eu para acompanhar alguém que ela sabia que precisava mais dela. Eu hoje ouvi uma frase que fez muito sentido. A gente dobra os joelhos, orando, às vezes já passou algum tempo na oração, a gente já está comovida, a gente já está a chorar, já se está a liberar para Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, cumpra em mim o teu querer. Mas que na verdade a gente está mesmo dizendo que Deus, porque Deus sonda, Deus esquadrinha nossos corações, Ele sabe o que a gente realmente quer dizer. Que a gente está querendo dizer nisso tudo é: Senhor, faça a minha vontade. Eu não estou aqui para pedir a sua vontade. Eu estou falando que eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Mas, na verdade, o que eu quero mesmo é que o Senhor realize os desejos do meu coração. E aí a tua oração não é respondida. Não é porque Deus não quer te responder, mas é porque você está tão focado em você, está tão focado naquilo que você precisa, que você não olhou para o lado, não olhou para o teu lado, não viu que tem alguém que realmente precisa não só do agir de Deus, mas que Deus te use para você fazer algo em prol dessa pessoa. Eu achei interessante que quando Boaz fala de Ruth, ele fala assim: eu sei quem você é, porque eu perguntei e me contaram. Eu sei que você é nora de Naomi. Eu sei que você deixou teus pais, a tua família, os teus deuses, para você querer o Deus da Naomi. Eu sei quem você é por causa disso. Fica aqui nas minhas terras, escolhe aqui. Boaz não fez isso porque ele é bonzinho, porque ele era só o remedor, mas é porque os passos de Naomi estavam a ditar quem ela era. Muitas das vezes a gente tem que parar um pouquinho. Eu sempre falo, a oração ela não é emocional, amor. A oração ela tem que ser racional, porque a Bíblia diz: eu quero um culto racional. Deus fala: eu quero que você me adore em espírito e em verdade, mas também me adore com razão, sem ser emocional. A gente às vezes quer espiritualizar demais aquilo que Deus fala: filho, isso é carnal. Porque o próprio Jesus falou: o que é de César é de César e o que é de Deus é de Deus. Não quero misturar. A gente não recebe, muitas das vezes, Deus não escuta, Deus não faz, Deus não ouve a nossa oração, porque a nossa oração é egoísta demais. E Deus sonda o teu coração. Deus sabe o que você está pedindo, Deus sabe para que você está pedindo. E às vezes, eu acho que às vezes não, eu acho que muitas das vezes é o que acontece. Deus responde quando você tem uma verdadeira, quando Ele vê que é verdade. Deus sonda o teu coração. Deus sabe quando você está orando em espírito e em verdade. Deus sabe quando você está sendo só apenas emocional. Deus sabe quando você está enchendo linguiça na oração. Deus sabe que você está às vezes na hora orar só para cumprir o protocolo. Deus sabe, Deus te conhece. Ele sabe exatamente tudo. Mas às vezes a gente esquece isso. A gente se esquece do básico, do básico, do básico. Não precisa você falar muito, fale pouco, mas seja sincero. Seja sincero com Deus, porque Deus conhece o teu coração. E além disso, Ele sonda.
A Bíblia diz que a fé move montanhas, mas a Bíblia diz que a fé, ela tá ali. Deus às vezes precisa que você tenha um pouco mais de fé nele, que você creia um pouco mais nele. Mas ele também precisa que você age de benevolência com o outro, porque tem tem situações em que Deus quer te usar, mas você não quer ser usado. E Deus te usar não é só você falar em línguas, não é só, isso que Deus falou. Não é só isso, não. Ser usado por Deus é se calar também. Ser usado por Deus é usar de benevolência com o teu próximo. É agir com benevolência para o teu próximo. Às vezes Deus só quer isso, que você age com benevolência com o teu próximo, que você escuta o que o teu próximo diz. Ser profeta é ouvir o outro. E ouvir o outro. De verdade, porque tem várias passagens que a Bíblia diz que certas pessoas viram profeta e se achegaram ao profeta. Mas a gente está falando de Ruth. E Ruth, essa mulher, quando ela se dispõe a deixar tudo para ir com Naomi, para ela ser aquilo que Naomi tinha perdido, porque quando ela se dispõe a deixar tudo para ir com Naomi, quando ela realmente abre mão de si para fazer algo para outra pessoa, porque a outra pessoa precisava, a necessidade dela era urgente, era naquele momento. Naomi tinha perdido tudo, por isso ela diz, não me chame mais de Naomi, meu nome é Mara agora. Eu saí daqui cheia e voltei vazia. Perdi o marido, perdi os filhos, perdi a minha alegria, perdi tudo, perdi tudo. Não sou mais não. Agora o meu nome é Mara. É Mara de amargurada. Mas Deus é tão maravilhoso que meteu Ruth ao lado de Naomi. E a Bíblia diz que Deus não tem acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não olha, fala você sim, você não, porque você é isso, você é aquilo. Deus não, basta você querer e aceitar. E olha a confissão que Ruth fez para Deus. Naomi, aonde você pousar a cabeça, eu vou pousar a minha cabeça. O teu Deus é o meu Deus. E aonde você for sepultada, eu vou ser sepultada. Ela não levantou a mão, não disse, Senhor, eis-me aqui. Mas ela falou para Naomi, aonde você for, eu estarei contigo. Olha a benevolência dessa mulher. Porque ela ainda era jovem, ela podia ter voltado para os seus, ela podia ter se casado de novo, ela podia ter filhos. Mas ela deixou tudo isso para seguir alguém que, olhando de fora, não tinha mais nada para dar. Mas Deus, ele é tão lindo que ela pegou nessa mulher e fez entrar na genealogia de Jesus. A gente não recebe porque a gente pede mal. A gente não recebe de Deus porque a gente está olhando só para o que nós precisamos. A gente não recebe de Deus porque a gente está sendo egoísta. Só quer para nós. Mas o Senhor tem que me abençoar. Mas Senhor, olha isso. Senhor, olha aquilo. Senhor, vê os meus acusadores. Mas você não olha e fala, Senhor, eu também já acusei alguém. Senhor, então me acusar porque provavelmente eu fiz algo de errado. Deixa eu olhar aqui por que isso está acontecendo. Deus usa de benevolência para com o meu inimigo. Quando
a gente usa de benevolência para com o outro, pode ter certeza que Deus vai usar de benevolência para com você. Tem uma canção na minha terra que fala assim: a melhor oração é amor. E a gente precisa orar sempre, amar sempre, olhar para o outro e olhar com amor. Ah, mas a pessoa não gosta de mim. Mas você não precisa não gostar da pessoa, você pode gostar da pessoa. Aliás, amar não é um sentimento, amar é um mandamento. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Quando você começa a amar o outro, você tem benevolência. Mas você só pode fazer isso quando você se entrega de verdade a Deus. Não adianta só você ter a Bíblia. Não adianta só você ler a Bíblia. Não adianta só você ser superficial. Se você não tem intimidade com Deus, se você não consegue olhar para o outro e ver Deus, se você não consegue ter compaixão daquele que você vê, então você não pode amar aquele que você não vê. Você não pode amar aquele que você não vê. Se você não consegue olhar e ver Deus no outro, você não vai conseguir amar o outro. Ah, mas me fez mal. Ame. É Bíblia. Amai até os teus inimigos. Você tem que amar os teus inimigos. Você pode não gostar do teu inimigo. Você pode não querer conviver com o teu inimigo porque você está no teu direito. Você pode não abraçar o mundo inteiro, mas amar você precisa amar. Porque senão, hoje, infelizmente, a igreja, as pessoas não tem mais isso, não tem amor ao próximo, não se coloca no lugar do outro, não abraça o outro. Tem muita gente que é falso. Infelizmente, na igreja hoje tem muita gente que é falso, tem muita gente que não segue de verdade a Deus. Isso se vê nas atitudes, isso se vê na maneira que a pessoa se comporta, isso se vê na maneira que toca, porque não usa exatamente disso, de benevolência. A história de Boaz, ou a história de Ruth com Boaz, fala muito sobre isso, benevolência. Se Ruth teve benevolência para com a sua sogra, você acha mesmo que Deus não ia ter benevolência para com ela? Porque a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Todas as nossas atitudes vão ter uma consequência. Tudo que você fizer vai espelhar em você, vai voltar para você de alguma forma. Ruth teve benevolência para com Naomi. Boaz teve benevolência para com Ruth. E principalmente, Deus teve benevolência para com Ruth. Ruth me ensinou que não é sobre ter 12 horas de joelho, não é sobre ter joelho calejado, não é sobre orar, é sobre fazer, é sobre ter benevolência para com o outro, é sobre olhar para o outro e entender que também é filho de Deus, é sobre verdadeiramente amar. E quando eu comecei a ler e comecei a entender isso, comecei a perceber isso, eu entendi por que a gente não recebe de Deus. Por que muitas das vezes a gente ora e nada acontece. E a resposta é simples. É porque a gente não tem benevolência para com o próximo. Porque se a gente tivesse benevolência para com o próximo, Deus ia ter benevolência com a gente. Então, meu irmão, minha irmã, não se trata só de orar, não se trata só de ter intimidade com Deus, não se trata só de passar 12 horas, ativar a atmosfera
de Deus, 10ª, não sei quantas dimensões. Não se trata só disso. Ele tem benevolência para com o próximo. É realmente agir. Não é só falar, não é só ir para o culto, não é só falar, eu sou crente, eu adoro a Deus, eu sou serva. Não é sobre ter cargos, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre realmente agir. É sobre realmente fazer alguma coisa. É sobre realmente olhar para o próximo e ter compaixão. É sobre isso. É sobre se colocar no lugar do outro. É sobre abraçar a causa do outro. E Ruth tem me ensinado muito sobre isso. Ruth tem me ensinado que não é sobre o que o outro tem para me dar. É sobre o que eu tenho para dar. E se eu tenho benevolência para cuidar do meu irmão, eu tenho certeza que Deus vai ter benevolência para comigo. E eu tenho certeza que aquilo que eu não pedi, Deus vai me dar. Porque em nenhum momento a história fala que Ruth pediu alguma coisa para Deus. Mas Deus com certeza viu o desejo do coração dele. Deus viu o desejo do coração dela. Deus sabia o que ela mais ansiava. E Deus abençoou com um Boaz. Esse Boaz, esse remedor. Se Eu olhei para o Boaz entendi que a gente realmente usa de benevolência com os outros. Deus usa benevolência para com os outros. E Deus entende até os gemidos que a gente fala. Deus Entende até os gemidos. Deus Tendo o olhar o desejo do coração. Que não queira usar de benevolência porque esperando vai fazer alguma coisa para você. porque Deus sonda No teu coração. Deus sonda o coração. Deus sabe. Quando é sincero. E quando É sincero. orar de verdade. Passar 12 horas com o joelho no chão. Então, É ter amor. amor no coração. Se você fizer Isso ter amor no coração, eu tenho certeza que todas as tuas que orações serão vidas até aquela você não fala. fala, Até aquela que você não exprime, Deus vai ouvir. Porque Deus não teve nada para ninguém e quando alguém faz uma coisa por pequeno dele. entenda uma Coisa pequena para Deus não significa que é um pequeno pequeno que não tem. não O pequeno para é todo aquele que estar disposto, tem um coração quebrado, que tem um coração aberto para servir a Deus. Esse é o pequeno de não Deus. É diferente. Não é diferente. o pequeno de Deus é aquele Ele que está disposto. que corre Nele não era pequeno, não é era alguém influente na cidade dele, mas ele se a fazer o que Deus queria. Deus mandou um Sacerdote. Deus mandou Sacerdote. Deus falou para Pedro, lá que tem alguém que está tá cumprindo, está fazendo, tudo que eu mandei está seguindo os passos. Oi, Eu sou aí a gente se vê no próximo vídeo.